dito, eu sou o Daniel Minchoni, eu sou poeta, e aí tem essa coisa que me interessa muito, a poesia falada. Então, a poesia falada, porque ela tem muito olho no olho, né? Então, eu estou sofrendo um pouco em fazer aqui por equipamentos, porque eu não consigo ver os olhos de vocês e entender e sentindo para que lado a gente leva a conversa. Isso, para mim, é muito importante, porque a minha pesquisa de poesia também parte da ideia de diálogo. Eu penso muito a poesia como uma forma, aí, pelo que eu vi aí, a gente tem algumas professoras na sala, e eu penso muito a poesia a partir da ideia de comunicação poética, né? E pensar a poesia como uma forma de comunicação bastante sofisticada, digamos assim, mas não sofisticada aqui não é uma palavra que eu estou dizendo no sentido de inacessível, porque eu gosto de pensar muito na poesia de forma acessível, então de forma possível, de forma que toque as pessoas. E aí, nesse aspecto, estou falando sofisticada no sentido de linguagem, de produção de conhecimento, do gosto pelo conhecimento, né? Principalmente isso. Então, bom, boa tarde. Eu tenho a minha experiência de vida tem a ver com o Rio Grande do Norte. Eu sou um poeta de São Paulo, nascido em São Paulo, mas eu comecei a escrever no Rio Grande do Norte. E aí, a partir disso, dessa experiência no Rio Grande do Norte, tem muitos eventos, saraus de poesia. Então, se tem o hábito de falar poesia, de fazer a poesia declamada, recitada, como vocês queiram. Eu gosto de chamar de falar mesmo, porque ela é mais simples. Está sem áudio? Eu estou sem áudio? A gente te ouve bem, pode continuar. Ah, pensei que eu estava falando um tempão sem ninguém ouvir, aí e já ia ser performance. E aí tem essa coisa da ideia de performance, né? No começo, uma palavra meio assustadora, né? Para quem não está habituada com ela. Então, durante muito tempo, eu encarava isso como um xingamento, eu fugia desse nome. Eu dizia, não, mas eu não sou performer, eu sou poeta. Né? Você chamaria um repentista de performer? Para quem não sabe o que é performer, é quem faz artes do corpo. Né? Então, e aí tem a ver com teatro, mas também não só. Né? Então, essa atitude de falar poesia tem a ver com performance também. E aí lá eu fui muito influenciado por isso. Então, o meu trabalho de poesia hoje, ele está muito ligado a um pensamento de vida mesmo. Né? Hoje, basicamente, eu trabalho com poesia, eu sou um poeta profissional, se assim pode se dizer, mas o meu trabalho é de qualquer coisa ligada à poesia. Então, eu edito livros de poesia. Eu costumo brincar que eu sou a SG, que é Artista de Serviços Gerais. Então, para sobreviver de arte, a gente tem que fazer uma série de trabalhos, uma série de possibilidades de trabalhos para conseguir viver disso, né? Então, eu edito livros de poesia, eu produzo livros para um selo que chama Selo do Burro, que é um selo que derivou de um sarau que eu faço que chama Sarau do Burro. Eu organizo eventos, dou palestras, oficinas, escrevo livros. Então, é isso tudo muito ligado à produção de poesia, né? Mas eu vou tentando vários caminhos para se chegar nas pessoas. E aí eu acho que tem uma certa relação com o trabalho das professoras, né? Estou vendo que tem bastante professora falando aí, que enquanto professor, enquanto educador, a gente tem essa relação de tentar fazer coisas que não necessariamente chegariam nas pessoas, fazer com que cheguem. Então, a gente faz quase que um intermédio do conhecimento. E aí, no meu caso, o trabalho com a poesia também vai nesse sentido, certo? Não tem sim e nem imagem para mim. Está sem som e sem imagem para algumas pessoas, é isso? Tenta sair e reingressar à plataforma, gente. Isso, quem tiver com problemas, às vezes tenta entrar e sair de novo, porque dá uns probleminhas técnicos. Mas aí, continuando,
eu vou mostrando algumas coisas para vocês. Para as pessoas que estão... Você escreve, por favor, Juliana, porque para as pessoas que estão sem som, elas não sabem que essa dica que a gente falou. Então, se puder mandar um chatzinho aí dizendo... Boa tarde. E eu queria mostrar um vídeo para vocês, não agora, tá? Mas já vou antecipar um pouco isso, só para deixar a Juliana mais atenta, porque ela que vai fazer a parte técnica, tá? Me dá um suporte. Então, eu queria contextualizar só rapidamente, assim, que eu estou viajando pelo SP Leituras, né? E é um programa que tem diversos autores que eu admiro muito, então está sendo um prazer e uma honra. Nós não estamos viajando junto, mas só de configurar numa curadoria com essas pessoas que me influenciaram e gerações anteriores às minhas, né? Pessoas de uma geração bem anterior à minha e de pessoas de gerações posteriores. Então, para mim isso é bem interessante, assim, fazer parte de uma curadoria que envolva tantas pessoas diversas e diferentes, né? De diversos segmentos da poesia, pessoas de cenas do sarau marginal periférico, né? E aí eu queria, pensando que tem bastante professor e professora aqui, eu queria focar um pouco nessa possibilidade da ferramenta poesia ser inserida em sala de aula, né? Como criar dinâmicas, como criar possibilidades de se trabalhar uma pedagogia do sarau, uma pedagogia do slam, uma pedagogia poética, tá? Então, talvez minha fala vá mais nesse sentido, mas também vão me dizendo aí, de repente, quais são as vontades de vocês, tá? Eu não sei se tem poetas, se tem pessoas nessa sala que são poetas, que escrevem. Se tiver, se apresentem aí, mostrem, escrevam aí, diz, eu escrevo e tal, se puder fazer isso. Só para eu ter uma noção, porque também uma das vontades que eu tenho aqui é que a gente produza pelo menos alguma coisa hoje, e aí isso não precisa se assustar, não precisa ficar em crise, porque eu vou mostrar algumas ferramentas que são ferramentas simples, assim, são ferramentas comuns no dia a dia de um poeta, e aí você entrar numa coisa de, não, mas eu não tenho inspiração, nós vamos ver que também tem modos de cutucar a inspiração, ir lá e buscar ela, falar, puxar pela orelha e falar, inspiração, vem aqui que eu quero trabalhar com você hoje, certo? Então não fica aí nessa preguicinha aí da inspiração, não. Então, retomando, né? Bom, eu tô viajando por outras cidades, eu estive em Catanduva e em Tabapuã, e amanhã estarei em Borborema. Nesse momento, eu estou em Novo Horizonte. Retomando a minha história, né? Eu sou um poeta que comecei a lidar com isso lá no Rio Grande do Norte e que eu, de alguma forma, em São Paulo, voltei para São Paulo, e isso se ampliou, se amplificou. Porque aí tem alguns aspectos que eu trabalho na área de arte e educação, com a poesia nesse lugar também. Eu faço parte de uma cena chamada Sarau, né, Saraus Marginais Periféricos. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de Sarau, conhecem? Alguém conhece aí? Podem escrever no chat. Se alguém quiser abrir a câmera e falar também, pode ficar à vontade, tá? Eu pretendo que a gente conduza isso como um diálogo. Então, se alguém ficar à vontade para abrir a câmera e falar, também fiquem à vontade. Mas vocês conhecem sarau? Vocês têm um sarau na cidade? Tem alguma relação com esse ambiente? Alguém conhece? Não? Bom, então vou levar o silêncio como não, tá, gente? E também a mesma coisa com o slam.
Então, se vocês não conhecem sarau, já ouviram falar sobre Islã? Islã, vocês veem um barbudo falando de Islã, já dá até medo, né, gente? Mas não é esse Islã, não é disso que eu tô falando, isso é uma brincadeira também, né? Já tiveram, há tempos atrás, o Islã ou o sarau? Valdirene, por favor. Sarau. Ju, estão falando aí que alguém saiu e não consegue mais entrar. Vê se... Pode deixar, esse tipo de comentário você pode deixar que eu li. Tá bom, obrigado. E aí, o sarau, por exemplo, eu acho que é uma ferramenta muito possível. E aí, em São Paulo, ele rola desde 2001, né, nos bares, em diversos lugares, que é um encontro para as pessoas falarem poesia, sem muita regra, né? Não tem uma regra, a regra são pessoas que se reúnem para falar e ouvir poesia dos outros. Isso eu acho super possível de se trabalhar em sala de aula, e é uma forma que muitas vezes faz com que as pessoas se interessem pela poesia, né? Com estudantes e tal. Isso em São Paulo se disseminou muito, né? Hoje tem mais de 170 saraus em São Paulo, é uma cena muito forte, e acontece em bar, aí acontece em vários lugares. Tem sarau que acontece em centro cultural, tem sarau que acontece em bar, tem sarau que acontece em teatro, né? E aí tem várias possibilidades, mas é basicamente um encontro para falar poesia. Depois disso, surgiu um outro estilo que chama slam, que são batalhas de poesia. E não é como a batalha de MC, né? Onde tem dois rappers ali, que um vai fazer um poema, uma coisa assim, falando sobre o outro. Deixa eu apoiar a minha cabeça aqui melhor na parede aqui, porque esse negócio de falar assim, é meio complicado. Pronto. Então, essa coisa do sarau, nesse sentido, o slam envolveu uma coisa a mais, que é a... Peraí, desculpa, gente. Envolveu uma coisa a mais, que é a disputa. Fosse um concurso de poesia. E aí, logicamente, como a gente é bem, né, o ser humano é bem competitivo, botou uma competição no meio, o povo adora, mesmo sendo poesia, né? E aí, então, o slam são batalhas de poesia que acontecem no mundo inteiro, certo? Foi inventado nos Estados Unidos, em Chicago, nos anos 80. É bem coisa de americano, né? Ter competição em tudo. Mas ele ajuda a focar a atenção, né? Essa coisa da competição, se a gente não leva ela como uma coisa mais importante, ela ajuda a focar a atenção, porque é isso. Quando você fala, então tá valendo alguma coisa aqui, todo mundo se interessa de competir, de prestar atenção, né? Então eu queria mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho o clima do slam. Esse vídeo, ele é um trailer de um filme que se chama Slam Voz de Levante. Esse filme é um filme que tem disponível para vocês fazerem exibições, se vocês quiserem mostrar em alguma aula ou em algum grupo, dentro de uma plataforma chamada Taturana. E aí, se você fizer uma exibição para mais de 5 pessoas, já eles emprestam o filme de graça, né? Então, o filme chama Slam, S-L-A-M, Voz de Levante. Eu vou pedir para a Juliana passar esse trailer, acho que é o segundo link, tá, Ju? E aí Oi? Só me avisa depois se der para ouvir o som, se o som estiver saindo direitinho. Tá bom, aí eu dou um ok. E aí, bom, é só para vocês entenderem um pouco, situando um pouco de onde eu venho, para vocês saberem mais ou menos do que eu tô falando, tá?
Depois disso, aí a gente vai mostrar um outro vídeo que é de um slam, que também é uma batalha, só que o que eu faço é no mundo inteiro, o slam ele tem como característica ter 3 minutos. Então, são 3 poemas próprios, sem acompanhamento musical, sem figurino, sem nada, e que vocês vão apresentar ali o poema só você e o microfone. Aí, se você canta, se você faz uma percussão corporal, tudo isso pode, mas tem que ser só você e o microfone e a roupa do corpo, lógico, né? Então, no mundo inteiro ele acontece. Aí, por exemplo, a gente tem um campeonato de São Paulo com diversas cidades, aí o vencedor de São Paulo disputa com o vencedor do Rio, Minas, aí tem um campeonato brasileiro de poesia, e acreditem, tem uma Copa do Mundo, isso dá uma vaga para uma Copa do Mundo na França. Então tem uma Copa de Poesia, uma Copa do Mundo de Poesia, né? Eu brinco, lá em Natal eu fazia um sarau que chamava Poesia Esporte Clube, e o slogan era tornar a poesia esporte nacional. Na época parecia um absurdo, mas hoje eu acho até bem provável e possível, porque para jogar bola, quer dizer, lógico que eu estou romantizando, eu sou bem otimista, mas para jogar bola você precisa de bastante gente, né? E precisa pelo menos de uma trave e uma bola. Mesmo que você não use uniforme, fica um time sem camisa, outro com camisa, mesmo que você faça uma trave de chinelo, você ainda vai precisar de chinelo, de tijolo e de uma bola, nem que seja uma bola de meia ou uma tampinha de garrafa no intervalo do recreio da escola, você ainda precisa de uma bola. Para fazer um slam de poesia, você não precisa de nada, só precisa de pessoas interessadas em falar poesia, não precisa de nada, nada mesmo. Só uma caneta para anotar as notas, talvez, isso. Então, eu brinco que vai ser mais popular do que o futebol ainda, porque é mais fácil até de jogar, né? Só precisa as pessoas quererem ouvir. E aí, bom, então eu vou passar esse vídeo do Voz de Levante para vocês entenderem um pouco o clima. Depois eu vou passar o do menor slam do mundo, que aí foi uma invenção que rolou aqui no Brasil, porque nós é brasileiro, né? Nós muda tudo, nós sempre gostamos de inventar moda. Então eu inventei o menor slam do mundo, que são de poemas de até 10 segundos. Então muda a regra, no mundo inteiro são para poemas de 3 minutos, no menor slam do mundo são para poemas de 10 segundos. Na mesma noite a gente faz o mini menor slam do mundo, que são para poemas de 3 segundos. Se vocês acham que 10 segundos é muito, quer fazer um poema de 3 segundos, a gente faz o mini menor slam do mundo. E se achar que é muito 3 segundos também, a gente faz o nano, que são poemas de até 1 segundo. Aí menos do que isso não dá, gente. Aí menos do que isso só ficando quieto mesmo, né? Porque tem gente que quer até mais poeta do que falando. Então, enfim, vocês me perdoam que eu falo pra caramba, e por isso que eu inventei um evento onde as pessoas falam, os poetas falam só 10 segundos, né? Porque aí eu passo o tempo todo falando e os poetas falam bem pouquinho, né? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Então, se você puder passar, Ju, do Slam Voz de Levante. Passo sim. Isso gente, é para situar o slam para vocês, tá? Quem não conseguir ouvir, não fica preocupado. Eu mando o link depois no chat, tá? Então, fiquem tranquilos. E aí eu te dou no meio, quando você der o play, eu já falo se tá chegando para mim, tá? Tá bom. Eu queria escrever a palavra pra... A palavra escrever, eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever. Puder aumentar um pouquinho. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido general. Welcome everybody to the slam. There are slams all over the world. Slam, o poeta tem 3 poesias de até 3 minutos e de sua autoria e sem acompanhamento musical. We are really here to celebrate the word and the freedom of speech. And true, the points don't really matter. 1, 2, 3! Well, it's all about competition. I mean, it's all about capitalism. Competition focuses people's attention. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É mais diversão, gente. Por que eu me intimido? Não posso me intimidar. Slam is the one place where they all come.
this is the community right here. This is the hub. É muita gente, 400 pessoas numa praça. And like any art form that's popular, which slam is becoming, there are great works of art being made by slam poets. Sou apenas um man cheio de humanidades, vítima de flash, qual eu fui culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo ontem, agora cheio de tarde? This is not a migration. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. I feel like here people are more concerned about sharing their poem. What are you saying, rather than the scores? O que você quer de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? Mensagem, sim, senhor. Sou apenas um humano cheio de humanidades, vítima de flash, qual eu sou culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo ontem, agora já é tarde? Eu queria escrever a palavra pra... Pronto. Alguém se candidata a dizer alguma coisa que sentiu, que saltou ao olho, assim, quer comentar alguma coisa? Alguma pessoa quiser abrir a câmera e falar, eu notei tal coisa, eu percebi tal coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Aproveita, gente, vocês estão na frente da câmera para brilhar. Vai que tem algum caça-talento aí, chama vocês para apresentar o Jornal Nacional. A chance é essa, de brilhar. Alguém? Ou quer comentar pelo chat mesmo? Vai que aí vocês ficam menos tímida, mas não vai poder apresentar o Jornal Nacional depois, né? Vai ter que ser redatora do jornal só. Não? Ninguém? Bom, então eu vou falar o que eu acho sobre esse vídeo, por que eu trouxe ele para vocês. Bom, uma coisa que eu acho que é interessante, que me salta aos olhos sobre o Islã e sobre esse vídeo, é a diversidade de pessoas, né? Como tem pessoas diferentes, e aparece nesse pequeno vídeo de 3 minutos, pessoas que têm jeitos diferentes de falar poesia, pessoas que têm formas diferentes de escrever a poesia, pessoas que têm pensamentos contraditórios sobre a poesia, né? E acho que isso é a coisa mais importante que eu acho, diversidade. A Tâmara bem apontou, né? Não sei se vocês conseguiram reparar, por exemplo, tem um momento que passa até uma poesia que é em Libras, né? Então, além de ter no Islã pessoas de diversas cores, de diversas orientações sexuais, de diversas identidades de gênero, cada um tendo sua voz preservada e escutada, né? E aí essa palavra para mim é fundamental, que é a palavra escuta, né? O Islã tem a ver muito com escuta, muito mais do que com fala. E na real eu estou falando sobre o Islã específico nesse momento, tá, gente? Não é corte, mas eu estou falando em progressão histórica, né? Contando sobre a história, eu estou falando também do sarau. Tá? Porque o sarau também é esse mesmo contexto. O Islã, ele é fruto do sarau, é uma continuação. Então, hoje ainda também acontecem os saraus. Nesses espaços de poesia, literatura marginal periférica, a gente consegue ver pessoas muito próximas de nós, das nossas mães, dos nossos namorados, namoradas. E isso eu acho um grande ganho para a poesia. Ela está próxima das pessoas, né? Especialmente no Brasil, isso é histórico. No Brasil, a gente tem muita convivência com a poesia de modo intuitivo, através das danças folclóricas, através de cantigas, de educação, mas a gente não tem essa percepção de que é poesia que a gente está lidando ali, tá? Então, eu vou contar de uma experiência, por exemplo, eu vou bastante em escolas, né? A gente acabou de fazer uma formação do Islã interescolar. Para quem não sabe, tem inclusive Islã interescolar, que é um Islã de todas as escolas. Esse ano tiveram, de qualquer escola de São Paulo, assim, né? Poderiam se inscrever e fazer a competição interna lá, com o apoio de poetas formadores. Eu fui um poeta formador e tinha um campeonato estadual de poesia de São Paulo. O vencedor desse campeonato estadual vai disputar com os campeões de outros estados.
e provavelmente esse ano não vai para a França, esse ainda não vai para a França, mas em algum momento vai ter esse campeonato mundial também interescolar. É muito legal porque eu brinco que é plantar a sementinha do mal, na verdade, né? Que é você já deixar crianças empoderadas, crianças, adolescentes e já pré-adultos, né? Empoderadas através da palavra. E aí isso é muito importante, eu acho, para a nossa mudança de país, de estrutura de cidade, de governo e tudo mais. Além do gosto pelo conhecimento, né? Porque a poesia não serve para muita coisa, né? É muito assim. Então a poesia ela é uma coisa, um gosto pelo conhecimento, um gosto pela invenção da linguagem. Então mas retomando o que eu estava falando, então essa coisa da diversidade do slam, ela para mim ela é muito preciosa, e principalmente a coisa da escuta. Aí tanto no slam quanto no sarau, porque você vai lá e você fala uma vez, né? Você fala 3 minutos e você ouve várias pessoas, várias histórias. Então eu aprendo muita coisa e aprendi muita coisa no slam, né? Que ele é diferente desse formato de palestra que nós estamos aqui, por exemplo, onde uma pessoa fica escolhida para falar e as outras para ouvir. No slam é o contrário, todo mundo vai falar quase. Então eu tenho um tempo democraticamente dividido ali para se ouvir diversas histórias, diversas narrativas e tal, né? E isso eu acho muito rico. Foi no slam que eu aprendi muitas coisas sobre branquitude, sobre sei lá, heteronormatividade, algumas questões identitárias e de gêneros bastante importantes, eu acho que para o progresso aí, para as futuras gerações. Então, dito isso, né, nesse caso aí ainda tem pessoas de vários países, com várias línguas, né, se expressando ali, contando aí um pouco da história do slam no seu país. Eu quero mostrar um vídeo do menor slam do mundo. Então, Ju, se você puder me passar esse vídeo nós vamos meio que não vamos assistir ele inteiro, a gente pode não assistir ele inteiro. Eu vou sentir aqui como é, mas esse menor slam do mundo é aquilo que eu falei, foi inventado aqui no Brasil, um modo mais rápido, poemas com até 10 segundos. Então, se puder transmitir, por favor, Ju. Você consegue colocar em tela cheia? Porque aí eu acho que só, se você colocar em tela cheia, some o... O menor slam do mundo são poemas de Olha até só 10 barra. O mini menor slam do mundo são poemas de até 3 segundos. E o nano slam do mundo são poemas de até 1 segundo. Menos do que isso, só o Pelé, que o Pelé calado é um poeta, né? Só lembrando, os poetas que vão participar tem que ter 3 poemas, tá? Vamos animar eles com o prêmio, prêmio, animar, né? O povo, vamos mostrar o prêmio, a abarrotada. O vencedor vai ganhar um glorioso cinturinho de imã, tá? Então esse cinturinho aqui é raridade. Junto com o cinturinho vai essa abarrotada lista de livros, né? Eu vos apresento o nosso Deus em pessoa, tá? Cronos, tá? Então esse aqui vai ser o homem que vai reger a noite. É um conselho, nunca comprei um Deus na 25, tá? A gente tinha comprado um Deus na 25, era o Cronos azul, né? Aí ele tinha 10 segundos. Só que aí eu fui lá e teimoso que sou, fui na 25 de novo testar minha fé e comprei outro Deus lá. E aí o mesmo Deus, era igualzinho esse, só que a cor do outro era azul e esse é vermelho. Eu acho que a cor faz ir mais rápido. Ele cai em 5 segundos ao invés de 10. Então vão ser 2 ampulhetas, tá? Só pra deixar claro aí. Então uma salva de palmas pra todo mundo! Gabriel Killy. Antes do coração começar a doer, eu pichei na porta. Entre sem bater. Stephanie Maria, vem pra cá! Te olhando, evito piscar. Pisco! Que saudade! Com vocês, Choco! O trânsito na Grande São Paulo, se fosse verbo, seria intransitivo. Porém, como substantivo, sua substância é intransitável. Com vocês é o praga de poeta Vitor Rodrigues! Se a gente é o que come, quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome.
Com vocês, Bob Bá. Esse meu ser pré-histórico só podia mesmo ter um coração de pedra lascado. Miró de Muribeca, essa honra. H2Love. Não tinha mais como esconder. Era o cara da água passar e ela ficar toda molhada. Com vocês, Pezão! A rosa, minha vizinha, Hiroshima em mim. Pum! Renata! Seja alegre ou seja triste, a saudade simplesmente quebra a muralha que existe entre o passado e o presente. Ser humano já não é uma condição, é uma necessidade. Uma necessidade já não tem condição, ser humano. Com vocês, Gabriel Lima! Primavera dizia, um dia vocês verão que o outono cai no chão e que inverno é uma fria. Felipe Trombose Cutiras Valério. A regra é simples, se o gerúndio for, eu não participo. Paulo Daria. Eu não nasci de um ovo graças a Jurupari, porque teria quebrado no dia da Piracema, quando caí da bunda de Macunaíma no colo de Iracema. Com vocês, Ana Zepa, ó, saiu da produção, já veio. O que doía de vazio, agora dói de cheio. Provei, tem sabor de amor. Ana Bárbara, vem pra cá. Defesa da honra. Depois de voltar de passeio com o padrasto, mãe nota roupas íntimas manchadas de sangue. Lavou a honra da família com alvejante. Caranguejo Júnior. É o filho do Caranguejo com o Fábio Júnior. Respeitando a conjugação verbal, se eu amo, tu amas. Ele que se foda. Nós nos amamos. Giovanni Bafo. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Ele aqui. Dar é melhor que receber, principalmente porrada. André. Amor perfeito, meu bem, só flor. Francisco. Terra seca, 31 vendas, 20 luzes de hora. Alan, tá em todas. Jones. A 32 quilômetros de Aracaju, trabalhando de palhaço e mágico, uma criança me puxa no canto e... Tio, você é mágico mesmo? Sim, ora bolas, então faz aparecer minha mãe. Pra acabar, Caco Pontes. Caco Pontes. Siddhartha, o filho do Brahma chutou o pau da barraca. Pediu 9 skin porque tava marra barata. Temos o fim da primeira rodada, não é isso? O primeiro da segunda rodada, Alan Jones. Alan Jones! Quem dera cara, labareda, rara dela, quem dera rara, labareda, cara dela. Quem dera vê-la, pondo a fera fora agora, ver a fúria, a fauna e a flora debandar do corpo dela. Nós vamos fazer 2 rodadinhas já corridas, já calcula as notas e já tem o campeinho, certo? Então vamos lá, Bob Bá. Viver talvez seja uma festa, onde aconteça quase nada, enquanto o pão com a carne louca, pouco a pouco, se acaba. Miró de Muribeca. Para as mulheres, se o seu absorvente não está absorvendo, acomode-se. Caco Pontes. Caco Pontes. Numa boa, o tempo passa, o tempo voa e nunca mais eu ouvi falar do Bamerindos. Giovanni Bafo. A maior dor do sol é não poder sair à noite. Caco Pontes. Caco Pontes, voltando para a segunda rodada. O maior inimigo mora do lado de dentro. Alan Jones. Alan Jones. A poesia maior foi abalada, a poesia maior foi abalada. Por quê? Porque a menor veio abalada. Lembrando que vai ser calculado as notas de todas as rodadas. Então a primeira foi eliminatória. Vamos somar as 3 notas, calcular e daí nós teremos o campeinho da noite. Apesar dos efeitos colaterais,
Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o maior remédio. Bora, Giovanni. Feliz já caminhei à luz da lua. Hoje, sol triste. E busco olhares que não verão o inverno que faz em mim. Bobeba. Biba! Na gruta do peito existe uma estalactite que chora, cresce e perfura de dentro para fora. Pode terminar, Ju. Então, esse vídeo, por exemplo, contempla também isso, um monte de pessoas diferentes, um monte de jeito de fazer diferente a poesia, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa e tal, mas vocês viram que tem várias formas, né? Também de pensar o poema curto, né? E aí eu acho que é interessante, se alguém quiser falar alguma coisa aí, quiser abrir, comentar, mas nesse aspecto, é quase que algum dos poemas acaba fazendo sentido para vocês, né? Então, mesmo que você chega na noite ali algum desses poemas, eu tenho certeza que fez sentido para vocês, né? E é isso que eu acho que é interessante, porque a gente pode criar pontes, né? Conectar com as pessoas e tal. E isso eu acho que é uma característica importante né, desses movimentos, e que acontece, por exemplo, no interescolar, né? Que meio de alguma forma os alunos eles têm uma ironiazinha, gente, que a escola, ela é um espaço do conhecimento, né? Então, ela é para a produção do conhecimento e tal. No entanto, em geral, agora melhorou um pouquinho, né? Eu sou dos anos 80, era mais eficiente, mais forte isso. Mas, assim, em geral, acaba se destacando na escola quem vai bem nos esportes, assim, né? Porque quem vai bem na escola mesmo, que estuda bastante, acaba apanhando, acaba sofrendo bullying, porque muitas vezes então é uma ironia, né? Uma ironia complicada, porque a escola, que é um espaço onde era para se destacar quem fosse no hospital, geralmente eles recebem o apelido de CDF e acabam sendo prejudicados um pouco por isso. O slam é interessante porque essas pessoas que muitas vezes sofrem bullying e tal, conseguem se expressar, e aí, de repente, quando... É muito interessante isso, assim, tipo, tinha uma menina lá que ela era super... questionada porque ela era negra, gorda, então tinha várias questões, assim, ela era bastante zoada, provocada na turma, né? E aí e ninguém sabia que ela era uma poeta, né? Aí um dia ela pegou o microfone, lá nós fomos fazer um sarau na sala dela, ela pegou o microfone e arrebentou, e aí a turma toda teve aquele momento de susto. Mas quando ela fez aquele poema que todo mundo se identificou, todo mundo fez começou a gritar e ficou vibrando. E aí meio que o que muitas vezes se torna bullying, porque aquele CDF, ajuda o professor, não sei o que, essa coisa. Eu espero que isso já tenha diluído mais na escola, né? Não sei como vocês lidam tanto com isso, mas era muito presente na minha geração. Isso se dilui um pouco, se dilui nesse sentido, que aí você passa a admirar aquela pessoa que fez o poema e tal. Então, eu acho isso importante também, um ponto que é de empoderamento, né? Do que é importante bastante na escola. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? A gente está saindo mais ou menos desse momento inicial de expositivo, assim, e eu quero dar um momento de algumas provocações, assim, chamem como queiras, quem quiser pode chamar de exercício, alguém pode chamar de procedimento poético, ou eu gosto de chamar de provocações, assim, que são estímulos para a gente criar poesia e tirar uma coisa que eu trabalho muito, batalho muito no meu trabalho, é para a gente tirar a poesia desse patamar, né, da Torre de Marfim, né? Então a poesia, os poetas, quem são? Vejam hoje no Globo
no Globo Repórter, quem são os poetas, do que se alimentam, não sei o quê. Então, tirar um pouco essa mística de que o poeta, a poeta, o paetê, que seja, é aquele que a gente estuda no livro, já é velho, já está morto, né? Tem esses poetas que são igualmente importantes, não estou desmerecendo nenhum desses canônicos, mas tem também os poetas que estão aí na rua, e as poetas e os paetês que estão na troca, que estão criando, que estão reinventando a poesia, inclusive. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu acho bem interessante com essa cena bem grande nesse momento é que eu acho que a poesia, inclusive, está sendo reinventada, porque ela está baixando um pouco do patamar de elitizado, né, um patamar intocável, de pessoas extremamente eruditas e tal, e não é que ela está saindo desse lugar, mas ela está aprendendo a trocar com pessoas que construíram a própria erudição por outro meio que não o tradicional, da alta cultura, o elitizado, né? E aí ouvir esses outros lugares, ouvir essas outras vozes, eu acho que é um fenômeno histórico que nós estamos vivendo agora e que para mim é importantíssimo que a gente esteja vivendo isso, essa mudança, né? Então, em Tabapuã eu perguntei sobre o que era a poesia, né? Eu já nem vou mais perguntar, porque eu já vi que vocês não respondem, tá? Então eu não vou mais nem ficar mais perguntando, já vou ir inventando aqui meu monólogo. Mas não, eu quero que vocês participem, tá, gente? Tipo aquele professor chato, mas eu gosto de aula interativa, tá? E aí, lá em Tabapuã, eu perguntei isso e as pessoas falam, sobre o que é poesia? A pessoa falou, poesia é sobre subjetividade, né? E de fato, é sobre subjetividade, é uma criação subjetiva, por isso, às vezes, afasta as pessoas. Então, eu costumo brincar que o problema é que muitas vezes as pessoas procuram o entendimento. E a poesia não é sobre entendimento, né? E aí tem um pouco de vocês têm um pouquinho de culpa nisso, assim, né? Porque tem a ver, eu responsabilizo um pouco a escola com essa necessidade nossa de entendimento, que é fundamental, é importante, né? A gente precisa entender as coisas. Mas tem coisa que a gente não precisa entender, né? Então tem coisa que a gente pode dizer para quê, por quê e por quê, para quê, né? É muito importante de vez em quando usar também um porquê, para quê ou para quê, por quê. Por quê? Quando vocês olham para o pôr do sol, por exemplo, aquele pôr do sol lindo assim, no Araripe, tenta lembrar o pôr do sol mais lindo que vocês já viram. Vocês nunca comentaram com quem estava do lado de vocês assim, eu não entendi esse pôr do sol. Né? Quando você vê uma flor maravilhosa, aquela flor orvalhada, você nunca fala, gente, eu quero entender essa flor, não estou entendendo o que essa flor me diz. Né? Então eu falo que a poesia também está nesse lugar das coisas que se gosta pelo peito, assim, né? Que não está no lugar do entendimento, não é sobre isso só. Né? Quando você vê um bebê, por exemplo, né? Aí a poesia tá mais para isso, da coisa de quando você vê um bebê que você fala, você começa a falar essa língua que só você e o bebê tá entendendo. Então a poesia também tá nesse lugar que não tá no entendimento, né? Então eu acho que falaram disso da subjetividade, mas por outro lado, eu acho que um ponto bastante importante desses movimentos sociais hoje e tal, é que a gente começa a ter uma poesia um pouco mais objetiva. E aí, por ser mais objetiva, mais crônica, ela consegue ser mais perto das pessoas, né? Quando eu falo de uma coisa que é muito particular minha, mas que outras pessoas passam por ela, e aí eu vou falar sobre temas muito que se repetem na vida. Então, por exemplo, no Islã, no Sarau, rolam muito poemas sobre feminismo, sobre questões sobre ser mulher no mundo atual, sobre questões LGBTQIA+, sobre questões do racismo, porque são questões que várias pessoas compactuam, recebem esse preconceito, têm tido que lidar cada vez mais com essa questão no dia a dia. Então, começam a surgir esses poemas onde eu falo para pessoas de questões que são tangíveis para todas elas. Eu vi que surgiu uma pergunta aí, eu não sei onde está o chat aqui, estou tentando localizar ele, peraí.
O chat ele aparece para mim, mas some. Tá aqui. Ai. Então, pronto. Tá. Você acha que a poesia pode ser uma porta de entrada para que os leitores se iniciem no mundo da literatura? Ou ela pode acabar afastando as pessoas pela própria subjetividade? Boa pergunta. Eu acho que é um misto dos dois. Eu acho que a gente não pode perder de conta a subjetividade, porque eu acho que a poesia tem uma coisa que é muito bonita, que é não ter para que serve. Sinceramente, eu gosto da ideia da inutilidade da poesia, porque é muito comum, e aí um conselho para vocês é tentar pensar nesse sentido como exercício. É muito comum a gente botar aplicabilidade para as pessoas gostarem de ler. Então, por exemplo, não sei se tem professoras de português aqui e tal, mas é muito comum você falar assim, gente, vocês precisam ler porque para conseguir uma melhor vaga no trabalho, você precisa ter estudado, você precisa ler para passar no vestibular, você precisa ler, e a leitura nunca está associada ao mero prazer da leitura. Eu tenho falado muito nos lugares que eu vou que vocês precisam ler porque ler é legal pra caramba. Porque é legal pra caramba. Então, assim, ler é tão legal quanto jogar videogame. Aí quando eu falo isso, a molecada faz aquela cara de tipo assim, ai meu Deus. Mas ler é tão legal quanto jogar videogame, quanto namorar. Aí eu vou pra polêmica, certo? Então eu vou mostrando a polêmica. Mas ler é tão legal quanto jogar videogame, quanto namorar, quanto jogar futebol. Só que você precisa descobrir o prazer pela leitura. E, de fato, esse prazer ele não surge do nada, né? Assim como não surge do videogame. No videogame tem gente que gosta de jogar Mario Bros, tem gente que gosta de jogar Sonic, tem gente que gosta de jogar luta, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de jogar jogo de RPG. Então tem vários jogos, você tem que ir descobrindo. Com a literatura é a mesma coisa, com a leitura é a mesma coisa, com a poesia é a mesma coisa. Tem poetas super sofisticados do ponto de vista da linguagem, que se você der para uma pessoa antes da hora, ela vai falar, que diabo é isso? O que está acontecendo, né? Mas se você consegue mostrar os poetas certas, poetas também, paetês, você vai seduzindo a pessoa, né? E aí é o que eu falei, igual namorar. Namorar, você já namorou com um monte de gente, namorou com gente que você achava feio, mas que era legal demais. Aí, gente que você amava, gente que você não amava, e foi dando certo, foi dando errado, gente dos dois sexos, você já foi testando tudo. E aí, quando você descobre o que você quer realmente, né? Então é isso, demora, também é um processo, né? Namoro, quantas desilusões na vida a gente já teve, gente? Então é isso. O livro também é uma relação de amor, né? Você tem que ir descobrindo ali. Caramba, eu li... Por exemplo, eu comecei a ler pelo Círculo do Livro. Eu não sei se vocês lembram do Círculo do Livro, mas minha mãe assinava o Círculo do Livro. O Círculo do Livro era um negócio que você assinava, vinha um livro, e aí vinha alguns livros de presente, assim. E aí eu comecei lendo, os primeiros livros que eu li foi Paulo Coelho, foi Agatha Christie, Sidney Sheldon. São livros que as pessoas tendem a ter um preconceito com esses livros, né? Falar, mas Paulo Coelho, autoajuda, sei lá. Eu acho que as pessoas têm que ler, qualquer livro que seja. Você quer começar... Harry Potter, gostou do Harry Potter? Vai fundo no Harry Potter, descobre lá todos os enigmas da pirâmide, sei lá o que é. E vai. Então eu vou nesse negócio do gosto mesmo, do prazer pela literatura, sabe? Eu costumo muito falar isso, assim, porque você tem que descobrir. Aí é exatamente igual namoro. Aí você descobriu ali aquele livro, tá? Aí você se apaixonou por ele. Aí você vai conhecer a família dele, né? Que é de onde veio. Esse autor é influenciado por aquele outro ali, ó. Aí você vai ler, aquele ali é um tio dele. Aí você lê o tio, nossa, que tio chato do caramba, né? Aí você lê outro, vai ler ali, aí você vai indo trocando assim, né? Mas nossa, não me dei bem com o sogro, né? Ele é muito influenciado pelo pai ali, mas eu não gosto do pai. E aí, assim, a Josiane falou que hoje é difícil as crianças gostar. Eu acho também que é isso, a gente precisa criar armadilhas para as crianças gostar, porque quando vou falar poesia, muitas vezes acontece isso. Gente, eu tenho uma cara de professor de química danada, de professor de matemática, né?
Então, quando eu chego na escola, a molecada já fala, vixe, lá vem um cara chato pra caramba querer falar besteira pra nós aqui. É uma primeira reação que o meu corpo traz como informação, né? Tipo, ixi. Aí, o que acontecia? Eu ia pra escola, as crianças não estavam interessadas muito em ouvir o que eu falava de poesia. O que eu fui fazendo? Eu fui criando pontes. Eu acho que é preciso criar pontes. Então, por exemplo, chegava na escola, falava, e aí, vocês gostam de poesia? Aí todo mundo, que isso, tio? Poesia o quê? Gosto não, pô. Poesia não. Poesia é coisa de viado. Gosto não. Ia para essas coisas. Ia para o preconceito, ia para... Aí eu dizia, tá bom, então eu vou falar uma poesia aqui para vocês. Aí estava, o que é clara e salgada? Cabe um olho, pesa 1 tonelada. Aí os moleques já começavam, tem sabor de mar, pode ser discreta, a inquilina dado. Aí a sala toda estava cantando. Aí 3 minutos depois, porque aí eles têm que cantar a música inteira. Aí quando terminava, eu falava, aí tá vendo? Vocês falaram que não gostaram de poesia, estão gritando todo mundo junto aí? Aí ele, mas isso é Racionais. Não importa, amigão. Isso é rap. Rap é o quê? Ritmo e poesia. Então é poesia. Não importa que você vai começar por esse caminho, né? E aí a mesma coisa. Aí eu falei, então tá, agora eu vou falar para vocês aqui um rap. Vocês estão aí atravancando o meu caminho. Vocês, passarão. Nós, passarinho. Aí os caras, que legal esse rap aí, hein? De quem que é? É do MC Quintana, é um MC Mário Quintana lá, que morou no Rio Grande do Sul alguns anos atrás. Só que ele morreu bem antes do rap ser inventado, viu, gente? Ou então, sei lá, meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar de Severino de Maria, como muitos severinos com mãe, chamada Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacaria, mas isso em idades poucos, se ao menos, mas vocês ouviam na costela bom, agora eu não lembro direito o poema, tá, gente? Mas é isso, eu apresentava o Morte e Vida Severino como um rap. Aí os caras falavam, esse rap é bem louco, Falava, é bem louco, mas ninguém gravou ele. Eu li ele num livro. Ele estava lá. Então é isso, eu acho que a gente também precisa fazer essas armadilhas, tá, gente? E aí aí agora eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho. Deixa eu só ver como que nós estamos de hora, Ju? Agora são 3h30, falta 1 hora. Então. Falta 1 hora, tá. Então eu vou mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. E aí, falando disso, da Arapuca, tá, gente? Eu sou bastante da capoeira. Eu fui bastante educado em capoeira. Vocês estão aqui, tem bastante gente que estudou pedagogia. Tem um dos artistas que está viajando pela SP Leituras, chamado Alain da Rosa. Ele escreveu um livro sobre a pedagoginga. Eu gosto muito dessa ideia de pedagoginga, porque eu aprendi muitas das coisas que eu aprendi na capoeira. E a capoeira, ela tem uma coisa que não sei quem já jogou capoeira aqui, mas a capoeira tem uma coisa que você finge que vai fazer uma coisa e faz outra. Então tem uma malícia de enganar. E aí é uma coisa que eu acho muito importante para a poesia, que tá bom, então eu vou inventar um jeito de te seduzir, né, para você... Porque se eu chego o pé na porta dizendo, gente, eu vim para dizer isso aqui, e é uma coisa polêmica, você se trava e fala, lá vem, querer me ensinar. Mas se eu começo a conversar aqui, não, pô, eu não vim aqui te ensinar nada e tal, eu vim aqui só para trocar com você aí, dou uma cotovelada no queixo, né? Tipo, não, pô, eu sou bonzinho, vim aqui só para te dar um beijinho, aí na hora que eu vou dar um beijinho, toma uma cabeçada. Então, assim, tem um quê de... Eu tô falando de forma violenta, tá, gente? Mas ignorem a violência, só porque na capoeira rola isso. Mas pode ser seduzir só para puxar pela camisa, ou não, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi esse problema dos meninos me verem como um professor de química chato lá e tal. Eu fiz um funk. Aí vocês vão falar, puxa, Maria, o cara fez um funk, chamaram um poeta para falar aqui e veio um cara que trouxe funk. Mas é isso, o que adianta eu ficar lutando contra se eu posso ir por esse canal? Então eu fiz um funk que falava as coisas que eu queria dentro da linguagem daquela molecada. Qual é o resultado disso? Quando eu terminava de passar o funk, vinha um monte de menino depois da aula me mostrar, tio, e essa letra, da hora, achei você mó chato no começo, mas você é legal mesmo. O que você acha dessa letra aqui? Aí mostrava a letra. Aí a letra era, sei lá, tava no banheiro, chegou uma novinha. Aí eu falava assim, velho, olha para essa letra, faz algum sentido? Então, quer dizer, eu já tinha desarmado ele.
Eu podia falar, não, você acha legal falar isso de uma pessoa, chamar de novinha, sexualizar ela, é legal isso? Você acha que é isso? Você gostaria que fizessem isso com você? Você gostaria que fizesse isso com sua família? Você acha que é assim que devemos tratar as mulheres? Então eu abria, eu baixava a guarda dele para poder conversar. Falava assim, e como eu conseguia isso? Mostrando para ele que eu tô junto, não que eu tô acima, né? Ou não que eu tô por obrigação, você tem que fazer isso, mas chamando para o diálogo. Então, eu gosto muito dessa ideia do capoeirista, de finge que não vai, gente, não, eu tô com medo de você, toma um tapa na orelha. Então, é meio essa coisa, seduzir para poder dialogar, tá? Isso eu acho um conselho que, se vocês conseguirem incorporar na prática do dia a dia, ajuda bastante. Eu tenho uma professora que eu tenho falado, principalmente quando eu tenho falado com professoras, que ela é muito importante na minha vida, que ela chama Senira Borges Ramalho. Foi minha professora do 2º ano da escola. Tudo que eu faço hoje tem culpa da professora Senira Borges Ramalho. Na verdade, tem bastante culpa da minha mãe também, do meu pai, mas também tem da Senira Borges Ramalho, que foi minha professora na 2ª série. Essa professora, ela fazia com que a gente escrevesse livrinhos e aí xerocasse e desse para as pessoas, trocassem entre os alunos. Ou seja, hoje eu produzo livros, eu escrevo poemas. É tudo culpa da professora Senira Borges Ramalho. Eu não sou milionário por conta dela, gente. Eu podia ser milionário, mas enfim, não vou reclamar disso, não. Outra coisa, por exemplo, ela fazia a gente fazer jornalzinho na sala. A gente escrever notícias. Na 2ª série, a gente escrevia notícias. Claro que as notícias eram umas coisas meio absurdas, assim. Um caminhão bateu na frente da escola, era só isso, assim. Mas, enfim. E aí ela levava um professor, ela levava um jornalista lá para a gente entrevistar. E nesse dia que ela levava o jornalista, a gente lia o jornal. Eu estudei comunicação. Culpa de quem? Da professora Senira Borges Ramalho. Então, até hoje, assim, eu quero encontrar ela para me vingar, porque ela acabou com a minha vida. Mas eu tenho muito afeto por essa professora. Ela extrapolou um pouco a regra. Extrapolar, às vezes, a regra ajuda muito no engajamento, né? E aí é isso que eu estou falando, assim, criar formas de sedução. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Se não quiserem comentar, eu vou mostrar esse clipe que eu fiz. Porque aí foi isso, eu fiz um funk. Mas eu só cantava, porque eu sou poeta, né, gente? Será que se eu ficar cantando funk, funkeiro é que eu vou ser? Sei lá que será que será que se eu ficar cantando funk, funkeiro é que eu vou ser? Aí eu ficava, não, gente, eu sou poeta, eu não vou fazer um funk. Aí eu fiz, mas aí a molecada curtiu. Aí, quando terminava, eles falavam, ô tio, esse funk é da hora, mas você tem que fazer um beat, que é a base, né, pra gravar. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer um beat. Aí eu fiz um beat. Aí quando eu mostrava com o beat, aí, ô tio, ficou da hora, você tem que fazer um clipe. Aí eu fiz um clipe. Então, o clipe ele vai meio brincar com as linguagens do funk. Não se assustem, porque é uma forma de seduzir, mas vocês vão ver que lá diz o que eu quero dizer também, certo? Então eu vou mostrar isso, ele é um clipe um pouco mais polêmico, mas eu vou começar logo descendo até o chão, que todo mundo desce no casamento, né? Então eu vou começar descendo logo até o chão, depois eu vou subir no nível de novo, tá, gente? Então tenham paciência comigo. É o Literatura e Ostentação? Desculpa, Literatura e Ostentação. Ele é bem antigo, tá? Então ele tem até algumas questões que já estão ultrapassadas, mas enfim. Dedico essa canção a MC Dudu Pica Seca, Nibrizante, Paulo Coelho, Arnaldo César Coelho e as coelhinhas da Playboy. Deu uma travada. Eu tô na pista, eu tô sentando mais do que o Eike Batista. Eu tô na pista. Tô sentando mais crack Batista, eu tô que tô. Se olha nesse espelho, tô sentando mais Paulo Coelho. Eu tô que tô na pista. Tô sentando mais crack Batista.
Batista, eu tô que tô. Se olha no espelho, tô ostentando mais que Paulo Coelho. Literatura, ostentação, essa é a meta, essa é a letra. A palavra bate forte, feito tiro de escopeta. Sou poeta e os meus versos fazem o que eu toco virar ouro. Quando chego na biblioteca, as novinhas já partem pro estouro. E se quiser chegar, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode chapar, e se quiser chapa, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode queimar, pode chapar, pode queimar. Pode chapar, pode queimar. Literatura, ostentação, essa é a meta, essa é a letra. A palavra bate forte, feito tiro de caneta. Solta o barquinho na enxurrada, meu iate arrebenta, tatá. Pras meninas sou Paulo Coelho, meu barraquinho tem teto solar. E se quiser chegar, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode chapar, e se quiser chapa, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode queimar, Eu tenho que dizer uma parada, é pesada. Eu também já li os Lusíadas no banheiro da balada. Também acho bonito o relógio corrente, mas o importante é o que tá na sua mente. Também acho bonito o relógio corrente, mas o importante é plantar a semente. Também acho bonito o relógio corrente, mas o importante é o que tá na sua mente. Também acho bonito o relógio corrente, mas o importante é plantar a semente. Planta no chão, pega a sua mente e planta no chão. Planta no chão, pega a sua mente e planta no chão. Chão. Pega a sua mente e planta no chão. Chão. Pega a sua mente e planta no chão. Planta no chão. Pega a sua mente e planta no chão. Chão. E se quiser chegar, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode chapar, e se quiser chapar, pode chapar, a chapa vai esquentar. Pode queimar, e se quiser chegar, pode chegar, a chapa vai esquentar. Pode chapar, e se quiser chapar. E aí é isso. E aí, geralmente, quando eu faço ao vivo, eu termino com também acho bonito. Não. Para você que atura viatura na rua, literatura. Você que atura viatura na rua, literatura. Você que atura viatura na rua, literatura. Você que atura viatura. Que é justamente propondo que a literatura pode ser um caminho para você escapar desses problemas sociais, né? Mas, resumidamente, o que eu queria dizer, também acho bonito o relógio corrente. Mais importante é o que está na sua mente. Também acho bonito o relógio corrente. Mais importante é plantar a semente. Pega a sua mente e planta no chão. Né? Eu queria dizer para as pessoas, para os meninos, especialmente meninas que gostam de funk, que eles precisam ter consciência de que eles precisam pensar em coisas que fiquem. Né? Se eu chego e só falo isso, eles vão falar, lá vem esse tiozão querer ser o dono da verdade, dizer para nós como tem que ser. Então eu faço todo um leiriado ali. Quando eles vão ver, eles estão cantando junto. Também acho bonito o relógio corrente, mais importante é o que está na sua mente. E aí vão para casa com isso na cabeça, né? Também acho bonito o relógio corrente, mas... Então, assim, é meio essa coisa de provocar isso, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Agora que esculhambou, né? Já foi pro funk, gente. Agora vocês vão estar à vontade. Falar, o cara já veio até falar funk aqui. Alguém? Parece que... Peraí. Ninguém? Bom, então continuando. Aí agora eu lasquei tudo, né, gente? Eu tenho que provar que eu sou poeta.
Agora eu vou mostrar uma coisa um pouco mais leve, tá? Para vocês, para me redimir. Então, ainda nessa coisa, por exemplo, eu tenho aí vou ser um momento bom moço. Eu tenho 2 filhas de 5 anos. E aí eu fiz um poema para elas. Só que o poema tem palavras que elas não entendem. Chama Chicalinas o poema, tá, Ju? Tem palavras que elas não entendem, né? E aí é o que eu tô falando, a gente às vezes tem que se adequar para seduzir as crianças e tal, né? Eu entendo quando você fala, mas hoje as crianças não estão interessadas nas coisas. Mas tem que ver como a gente está fazendo para elas se interessar. Por exemplo, com as minhas filhas, eu percebi muito isso. Eu fui em muito evento com as minhas filhas, eu levo elas em show desde 2 meses de idade, tá, gente? Levo no cinema e tal. E as pessoas costumam reprimir as crianças nesses lugares. Então, se eu levava minhas filhas numa ópera, uma coisa assim, para elas assistirem, e elas começavam a falar, alguma coisa assim, as pessoas faziam shh. Peguei até briga, tá, gente, em show por causa disso. A gente tem um mundo muito adultocêntrico. E aí, qual é o resultado disso? Quando eu levava no samba, por exemplo, ninguém fazia shh. Então, elas começam a se sentir muito mais à vontade nesses espaços. Então, também tem um pouco isso. Aí, daqui a 20 anos, o povo lá da ópera vai falar, mas hoje ninguém se interessa mais por ópera. As crianças hoje não se interessam mais por ópera. Por culpa das crianças ou por culpa do Xi? Então, tem um lugar que a gente precisa refletir também, do quanto essa repressão ela é necessária ou ela é um hábito, né? E aí eu estou falando porque, como pai, eu me sentia super inibido com esse foco adultocêntrico que a gente tem, né? A nossa sociedade ela é muito focada no adulto e tal. Então, a gente, muitas vezes, não respeita as crianças. Consequência disso é que elas começam a crescer não gostando das coisas, né? Então, por exemplo, minhas filhas, elas convivem numa casa com poetas, eu e minha esposa somos poetas e somos pintores, artistas e tal. Elas pintam muito bem, falam poema com muita naturalidade, são meio traumatizadas já, assim, porque é tipo, pai, que saco poesia, de novo poesia, ai pai, poesia, meu Deus, porque eu ninava elas com poesia, eu não sabia história para ninar, eu ninava elas, começava a falar uns poemas. Então, assim, meio que era isso, assim, né? Então, eu acho que tem um lugar também que a gente precisa construir essas pontes, né? Especialmente a gente que são os adultos. Eu sei, professores e professoras, e mais depois dessa quarentena, sei ainda mais, porque eu sei como é difícil construir essas pontes, porque exige muito tempo, você tem uma sala com 50 pessoas, é muito louco. Mas é isso, eu acho que a minha função, enquanto poeta, é não esperar que as pessoas venham até mim. Eu vou buscar as pessoas para as pessoas chegarem junto. Então, eu não estou falando não estou querendo moralizar nada, nem ensinar nada para ninguém. Eu estou falando da minha experiência, tá? Então, assim, eu publico o livro, acho importante o livro, eu tenho o livro publicado, até depois eu vou passar o site aqui para quem quiser conhecer os livros, www.selodoburro.com.br. Eu faço livro, vendo livro, mas, enquanto poeta, eu não acho que o livro por si só basta. Então, eu gosto de falar poesia em qualquer lugar para seduzir as pessoas, porque o livro de poesia na gaveta não adianta nada, né? Se o livro tiver... Eu sou poeta, tenho 20 livros publicados, mas ninguém leu, morri, ninguém me leu. Então, eu prefiro eu ir fazer um clipe, fazer um post no Instagram aqui com o meu poema, do que eu deixar o poema morrendo lá dentro do livro. Eu acho o livro importante, mas eu acho que eu tenho mais chance das pessoas me procurarem e lerem o meu livro se eu mostro o meu poema antes. Então, eu me preocupo muito em seduzir as pessoas, construir uma ponte até o meu livro. Aí a pessoa vai lá e vai ler. Vamos passar de Chicalinas, porque eu já falei demais. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vi que teve um comentário aqui, passou meio rápido, foi maravilhoso, alguma coisa, não consegui ler ele inteiro. Mas diz respeito... maravilhoso, é dessa maneira que conquistamos os alunos e entramos no mundo deles. A gente precisa criar essas estratégias. Eu sei que é difícil
Josiane, né? Josiane que disse, hoje, infelizmente, as crianças não gostam muito de ler. É muito difícil, Mas você pode tentar mostrar vídeos. Às vezes, um vídeo de poesia, ele faz com que a pessoa se interesse. Ou o sarau, porque é mais fácil, às vezes, do que ler, né? Lógico que eu não estou falando também, facilita tudo, mastiga tudo, né? Não isso, né, gente? Mas a gente criar seduções mesmo. Aí esse poema, Ticalinas, é isso, eu fiz para minhas filhas, mas elas não entendiam as palavras. Então, sim, leitura para casa é mais difícil. Até porque é isso, a gente muitas vezes tem que trabalhar com livros padronizados, né? A Josiane falou que leitura para casa é muito difícil. Às vezes a gente tem que trabalhar com livros padronizados. Para mim, eu vou dizer, eu tive muita dificuldade com livros na escola, porque era isso, eu ia lá, tinha que ler Castro Alves. Não me interessava. Hoje me interessa, mas naquela época eu não tinha idade para entender aquele, eu não tinha repertório. Então a professora às vezes fala, esse livro é maravilhoso, e você fica assim, maravilhoso o quê? Eu não estou entendendo nada. O primeiro livro que realmente me bateu, assim, que eu falei, nossa, ler é legal, foi um livro do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, gostei. Aí eu li tudo do Lima Barreto. Aí eu fui ler Lima Barreto. Então tem isso. Eu lia livros por obrigação, porque eu tinha prova, e tinha que responder aquelas perguntas lá de trás do livro. Às vezes isso também acaba inibindo, né? Não estou justificando, né? Mas às vezes acaba isso mesmo. Se você pega um livro que é muito denso para a idade que você tem, você não vai gostar, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Às vezes a gente tem que trabalhar uns livros específicos que não são tão interessantes mais para essa geração, por exemplo, né? Ou que são interessantes para essa idade, né? Depois, hoje tem livros que eu amo, que eu consigo entender muito, mas, por exemplo, tem coisa que eu não conseguia entender, né? O professor mostrava ali, eu falava, ué, eu, filho do carbono e do amoníaco, eu não sabia nem que diabo era o carbono e nem o amoníaco. Então, sei lá, vai ver que ele é filho de duas pessoas, uma pessoa que chama carbono e outra que chama amoníaco. Então, assim, tem um pouco elas colam uma massinha na minha cara. Aí elas gostam do poema por outra coisa, não pelas palavras. E daqui uns anos elas vão ter mais capacidade de entender as palavras. Aí elas vão falar, olha que bonito aquele poema que a gente fez ali e tal. Então eu queria passar ele. Você passa, por favor, Ju? Eu só queria comentar uma coisa, que tem um escritor, não sei se vocês conhecem, o Ferrez, ele é de literatura marginal, e ele disse uma vez num congresso da SP Leituras que ele pegou birra do Machado de Assis. Ele tinha que ler o Memórias Póstumas e ele pegou birra, ele não conseguia. Até hoje ele diz que ele tem dificuldades de ler Machado de Assis. Mas que tem uma música do Racionais que fala sobre a perspectiva de uma pessoa que morreu. E ele disse que se a professora tivesse tido a noção de que dava para relacionar uma coisa que os alunos escutavam, que eram os Racionais, com a história do Machado de Assis, muito provavelmente ele não teria tido esse bloqueio com o escritor. Então é mais ou menos nessa linha que o Daniel está falando. Né? Sim. Tem uma coisa, por exemplo, que eu falo bastante, o Oswald, né, como queiram, o Oswald de Andrade, ele é pouco usado na escola, né? A gente ouve muito sobre o movimento, o manifesto antropofágico e essas coisas mais. A gente vê ele muito mais como agitador do que como poeta. E o Oswald, ele trabalha com a linha de poeta que eu acho que daria super certo na escola. E não sei por que ela não é usada. Porque o Oswald, ele usa muito humor e muito trocadilho. Nessa idade, as crianças estão todas fazendo isso, né? Então, sei lá, uma bobagem, que é uma brincadeira, mas assim, sei lá, um personagem dele que chama Pinto Calçudo. É um nome, um sobrenome, e com a brincadeira do calçudo, que é o tipo de piada boba que as crianças estão fazendo. Esse livro, que é o fim de Serafim Ponte Preta, acho, sei lá, tenho que lembrar o nome do livro, eu sempre confundo, mas eu acho que é Serafim Ponte Preta. Ele é um livro que cada capítulo é uma narrativa, é um estilo literário,
E tem um gênero literário. Cada capítulo, um é drama, outro é... Então é uma grande aula. E ele tem essas piadinhas que seduziriam as crianças. Então, quer dizer, as crianças iam falar, ah, que legal, né? Muito calçudo, essa com um cunho sexual até. E cada capítulo ensina a escrever de um jeito. Cada capítulo é de um jeito diferente. Olha que aula, né? Só que é isso, assim, eu não sei. Talvez tenha um preconceito por causa de, eu não vou ensinar pinto calçudo na minha... Né? A Valdeira diz que tanto a criança quanto o adolescente precisa começar a ler o que eles gostam, desperta interesse. Depois vai para os clássicos. Penso que depois você adquire o gosto para leitura, lembra de tudo. Exatamente, é o que eu falei. Eu, por exemplo, hoje, vocês viram que eu até brinco com o Paulo Coelho. Eu não gosto do Paulo Coelho, eu não leio, mas foi minha porta de entrada. Né? O Paulo Coelho é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Né? Então, você precisa de criar um gosto. Aí você cria um gosto, aí já era. Aí porque ler, quando você vicia, é um problema também, né? Porque a leitura, eu tive um período que eu fiquei viciado mesmo em leitura, assim. Aí você não quer ir trabalhar, né? Você quer saber o que vai acontecer no fim do livro ali. Você vai para o trabalho, finge que vai no banheiro para ler o livro. Você dorme tarde lendo o livro, né? Também é um vício, né? Depois que vicia, depois que você pega uma história que você gosta, é complicadíssimo de soltar. Então tem isso também, né? Mas sim, concordo com isso, que a gente tem que ir devagarinho, né? Vou mostrar para vocês o Ticalinas, que foi uma forma que eu vi de seduzir, por exemplo, minhas filhas. Aí é um clipe, por exemplo, que elas pedem para ver. Quer dizer, foi um momento que é um poema que eu fiz para elas e elas pedirem para ouvir, e aprenderam a decorar mesmo sem saber o significado das palavras. Elas conseguem acompanhar mesmo sem saber muito o significado das palavras. Isso para mim é muito interessante, porque é quase essa coisa que eu estou falando. Eu criei uma forma de seduzir elas para elas ouvirem isso que elas nem entendem muito bem. Você pode mandar, por favor, Juliana? Minhas filhas são o que nunca fui. Se muito daquilo que me ecoa, da semente que me coa o sumo, sem bagana nem bagaço, do que só consegui bainha. Minhas ticas são o aro, o aço, da voz de fogo do meu pai, da gana daquele que vai e no ímpeto perdura. Não só altivez, postura, posto que no sorriso, ternura. Minhas filhas são chá e ouro, faria rima pobre, tesouro, se elas não fossem mais, se não fossem honrarias, cristais. Donde Judas beiçou minhas botas, elas caminham descalças. De onde fui penhasco, elas voam sozinhas. Da ponta da beira do meu passo, elas dançam, flutuam, desfrutam do meio da rua, de onde só fui calçada. Minhas filhas são o que há de mais moderno, donde descanso, passado, eterno. Então é isso, assim, é pouco ao público que você está falando, né? Tentar ter uma linguagem, mesmo que aí o texto ele é distante das meninas, aí
eu acho que isso é muito... Porque isso tem coisa que a gente vive por uma experiência que não é racional, né? Enfim, eu acho que a gente podia abrir um pouquinho para conversa, se alguém quiser falar alguma coisa. E eu queria propor uns exercícios também. Eu posso mostrar um vídeo mais ou outro sobre o meu trabalho. Essa parte mais expositiva acho que vai ficar para a noite. Assim, à noite eu vou fazer um mais falando sobre o que eu penso como poeta e essas coisas, né? E mostrando trabalhos. Agora eu queria propor isso da gente, de eu passar alguns exercícios que são meio quase que básicos, assim, né? E que naturalmente as pessoas começam a escrever. E que pode ser uma coisa, por exemplo, vocês poderem trabalhar em sala de aula. Que são pequenos oradores, assim. Mas antes eu queria abrir um momento para conversa, se quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar sobre alguma experiência, fazer ato, xingar não. Vender a no meio da live. Daniel, esses exercícios que você vai propor para a gente, você utiliza no seu processo criativo? Sim. Eu não vi não apareceu para mim quem que falou. Eu, a Ju. A Ju. Sim. Esses exercícios, na verdade, provocações, eu faço parte de um grupo, eu criei um grupo que chama Falácia, que é um núcleo de experimentação de fala poética, performance, e que a gente escreve também. Então, uma coisa muito... Na verdade, uma coisa que a gente não entende a escrita, o exercício criativo, como exercício, né? Então, é um processo a gente começar a entender isso quase como ginástica, né? Ginástica você faz todo dia, então no primeiro dia você não consegue nem encostar no meio do joelho, né? Você vai botar a mão ali para encostar, você encosta nem no meio do joelho. Segundo dia você vai e toca no joelho quase morrendo. Na outra semana, você já passa do joelho. Na outra semana, quando vai ver 2 meses, você já está colocando as 2 mãos no chão. Se você parar, você volta um pouco de novo, né? Tem um pouco disso. Então, eu acho que também tem um pouco dessa rotina de ginástica. Lógico que eu não quero burocratizar a coisa. Eu entendo que tem a coisa da inspiração, do jeito de cada um, da vivência de cada um, do universo interno de cada um, e principalmente da leitura. A leitura ajuda muito você a escrever, né? É muito comum ter gente que quer escrever, mas não quer ler. Sendo que quando você está escrevendo, você já tem que estar lendo, né? Então você tem que ler mesmo. Ler é fundamental para quem escreve. Mas eu acho que é isso. Também é um processo... Não é o mais importante, mas tem um processo técnico, né? Então, a arte não é só técnica, mas tem um processo técnico que pode ajudar a chegar nela. E aí eu uso isso, sim, como rotina de campo. Acho que caiu a conexão do Daniel, vamos aguardar um momento, pessoal. E às vezes elas partem de vivência que você vive, e às vezes elas partem do que você fazer. Isso sendo uma grande tempo todo. Ninguém diz que você tem que fazer, que inventar.
Hoje eu cobri. Eu não sei se todo mundo tá aí com caderno. Todo mundo tá com caderno? Estão me ouvindo agora? Alô? Agora voltou, mas estava bastante cortado. A gente parou na parte do se alguém tá com caderno. Ah, tá. Não, foi a última. Tá, mas eu tava falando era isso, assim, a gente dando procedimentos para produzir. Porque se só quando vem a inspiração, você não vai produzir, sei lá, vai produzir um por ano. Então, né, tem que ir mexendo ela. Eu queria fazer uma provocação que é isso, assim, não sei se tá todo mundo com caderno, todo mundo neta aí. Essa provocação, não estão ouvindo. Alô? Alô? A gente está te ouvindo. Eu vou sugerir que você feche a câmera para ver se melhora a conexão. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou bastante. Melhorou? Sim, melhorou. Pode continuar. Tá. Então, o que eu vou propor, gente, é assim, se vocês tiverem caneta e papel, aí tá todo mundo com caneta e papel? Acho que sim. Eu vou propor um exercício bem básico mesmo. E aí que é um exercício que eu acho que dá para vocês, inclusive, usar como provocação na sala de aula, porque ele é justamente isso, ele é uma armadilha. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos ouvindo, tá tudo bem, pode continuar. Tá. Ele é tipo aquilo que eu falei, ele é uma armadilha, tá? Então vocês vão ver que vocês vão cair nessa armadilha. É pegar um papel, vocês pegam um papel, caneta, e vocês... Tudo na cabeça. Voltou a travar, Daniel. Você pode repetir, por favor? Tô atrás. Alô? A voz vai e volta. Você pode repetir? A gente tem que escrever tudo o que vem à cabeça, é isso? Vocês vão colocar o papel vocês vão colocar a caneta no papel e durante esses 3 minutos vocês escrevem tudo que vier na cabeça, sem ficar julgando. Pessoal, a conexão do Daniel caiu. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, tá bom? Vamos ver se ele volta para a plataforma. Alô? Oi. Me ouvem agora? Tô ouvindo. Tá, eu tinha caído. Então é isso, é escrever tudo que tiver vindo na cabeça sem julgar. Se vier de forma aleatória, vier banana, anta, tromba, nariz, trombose, vai escrevendo, sem julgar. Nosso problema muitas vezes está mais no julgamento. A gente não escreve porque a gente fica bloqueando do que da criação. Então vamos fazer assim, vamos escrever sem pensar, certo? Combinado? Durante 3 minutos. Quando eu falar valendo, vocês botam a caneta no papel e escrevem durante 3 minutos. Valendo.
Pronto, 1 minuto mais para vocês fazerem um final. Pronto? Pronto. Agora vamos publicar, não? Beleza. Estão me ouvindo ainda? Amo, perfeitamente. Ixi, tá cortando. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Ah. Então, vocês viram, né? É um procedimento. Vai falar alguma coisa sobre isso? Eu queria pedir para vocês que alguém se dispusesse a ler. Sem vergonha, tá, gente? Pode não ter vergonha, porque nós estamos num grupo onde todo mundo sabe que vocês escreveram esse texto em 3 minutos. Ou seja, não tem motivo para vocês terem vergonha de apresentar. Tá todo mundo na mesma situação. Se alguém ri, a gente fala, então mostra o teu, tá? Quem riu vai ter que apresentar a vingança. Não, brincadeira, mas eu queria que vocês compartilhassem o texto, e aí mais pensando no coletivo do que pensando no individual, por causa disso, porque é justamente isso. A gente sabe que foi um texto escrito em 3 minutos. Então, se alguém puder ler, por favor, o resultado do próprio texto, para a gente ir discutindo junto. Alguém? Eu fiz um texto somente com palavras, tá? Assim, não tem... Legal. Não nada. Eu vou falar as palavras que me veio à cabeça. Tudo bem? Boa. Tá me ouvindo, Daniel? Tô ouvindo. Posso falar? Sim. Posso falar? Você tá ouvindo? Não. Não. Posso falar? Pode. Então, olha lá. Jesus, família, amor, paz, saúde, esperança, empatia, humildade, felicidade, caridade, humanidade. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo me veio essas palavras todas na cabeça. Vocês me ouvem? Tá um pouco cortado, mas sim. Me ouvem agora? Sim. Pode falar. É interessante pensar, foi a Valdine que falou, é interessante pensar como isso é um texto? Não necessariamente é, mas a partir desse texto, por exemplo, ela pode ser um texto, ela pode a coerência entre as palavras e tal. Esse exercício
Alô? Oi. Voltei. Eu dizia que da Valdirene, por exemplo, é um jeito interessante de pensar. Ela foi só pulando as e não ter coerência de texto, digamos, as coisas, se preocupou com essa coerência da mensagem que ela está querendo dizer. Então, a partir disso, por exemplo, é possível reestruturar. Então, ele é um start para o texto. O Guimarães Rosa chama isso de limpar os instrumentos, limpar os equipamentos. Eu gosto dessa imagem. Por exemplo, um marceneiro, ele vai começar a trabalhar, ele não precisa passar graxa, ele não precisa limpar ali a sujeira e tal. O nosso cérebro também é igual. A gente precisa dizer para ele, ó, cérebro, vou começar a trabalhar, certo? Vem aí comigo. Então, é um exercício quase que para acordar o cérebro. Eu queria que alguém, se possível, lesse, alguém que fez de outro jeito, ou alguém que fez assim, mas que fez pelo som. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas irem associando pelo som. A Valdirene, ela foi associando pela mensagem que ela queria dizer. Então, ela se apegou a uma forma um pouco mais racional. Tem gente que, às vezes, sai botando assim, banana ama, cama, lama, bama, e aí, nesse monte de mistura de palavras sonoras, acaba saindo uma coisa interessante. Por exemplo, lá em Tabapuã, uma pessoa falou, fez uma combinação lá que era bomba, borboleta bomba. Olha só, que belo nome de livro, né? Borboleta bomba. E aí, sei lá, imagina, a história de um kamikaze que deixou de ser kamikaze e virou médico. Né? Então, ele era uma bomba e virou uma borboleta, passou pela transformação, sei lá, enfim. Às vezes, dentro desse texto, tem uma ideia, e não necessariamente tem o texto. Né? Então, ele é uma provocação que ajuda a construir. Mas para eu... Bom, estou falando demais. Alguém quer ler outro? Para a gente ver outra forma de pensar. Ninguém? Todo mundo junto, gente. A gente sabe que... Eu posso ler? Vai junto. Sim. Papel reciclado, vai e volta, recicla ideias, volta memórias. Patina a caneta, deslizando com as palavras, sem ao menos se fazer entender. Acaba a tinta e fica à vontade de colocar o que queria dizer, de se fazer ouvir, mesmo para quem lê. E mesmo para quem só vê símbolos e não consegue te compreender. Daniel, você conseguiu ouvir? Ó, eu só perdi o finzinho, a última frase. Mesmo para quem? Só vê símbolos e não consegue te compreender. Muito legal. Então, vocês veem que a Ju já foi de outro jeito. O texto dela já foi mesmo que encadeando como um texto, né? Então, o que eu pretendo que a gente pense junto aqui, né? Se outras pessoas mostrarem também, é que esse procedimento ele não tem um jeito certo de cada pessoa fazer, né? Mas é uma forma de autoconhecimento, de você perceber como você escreve e se aprofundar nisso, né? Então, alguém mais quer ler? Eu acho que nós estamos chegando no fim, né? Com esse monte de cai é 4h23, né? No meu aqui é 4h30, né? Que tem que acabar. Isso mesmo.
Alguém mais quer ler para a gente ver um outro jeito, gente? Ninguém? Todo mundo tímido. Bom, eu acabei por esse lado expositivo. Mas, por exemplo, essa coisa do exercício, desse provocação, eu queria deixar, por exemplo, uma reflexão para vocês sobre ela. Porque, assim, quer queira ou quer não, o mestrado e os textos, com esse exercíciozinho de 3 minutos, vocês escreveram um texto já. Claro, não quer dizer que vocês vão publicar, não quer dizer que vocês... que é um poema, ainda não quer dizer nada isso. Mas, por exemplo, pensa se vocês colocam isso na sua rotina, na rotina de vocês, de todo dia escrever 3 minutos. Nada, né? Se você for pensar, 3 minutos não é nada, né? Assim, dentro de um dia de 24 horas. Escrever 3 minutos, todo dia você vai ter esse texto, né? E vai começar a aprofundar eles. Igual ginástica. Num dia 3, no outro dia você vai começar a fazer 5 minutos, no outro dia você vai fazer 10. Quando você vai ver, você está fazendo 1 hora, 2 horas, igual uma começa pequenininho, de repente você está correndo já lá em Ironman, lá na África do Sul. Então, um pouco dessa proposta é isso. E também, eu acho que com o tempo você vai começar a se entediar de escrever 3 minutos. Aí você vai começar a criar obstáculos. E esses obstáculos, eles te ajudam a ir pensando molde para ele. Então, por exemplo, escrever 3 minutos com a mão esquerda. Parece uma mudança boba, mas eu até recomendo que vocês façam esse teste de escrever 3 minutos com a mão natural, escrever 3 minutos com a outra mão, que é a mão que você não usa tanto, escrever 3 minutos no celular, escrever 3 minutos, sabe, e testando várias coisas assim. Escrever 3 minutos digitando. Vocês vão ver como é diferente isso e como isso é interessante. Por quê? Porque quando você escreve à mão, o seu cérebro é mais rápido do que a sua mão. Então você pensa mais. Quando você digita, a digitação muitas vezes é mais rápida do que escrever com a caneta. Então, muitas vezes você digita antes do seu cérebro pensar. Você vai muito mais rápido. Talvez por isso a gente fala tanta besteira na internet, né? Porque você digita muito rápido, o teclado já corrige para você se você digitar errado. Se você escrever com a mão esquerda, que não é a tua mão natural, você começa a escrever mais lento e, por consequência, você vai evitar palavras longas. Então, você nunca vai escrever inconstitucionalissimamente com a mão esquerda. Você vai dizer que não é constitucional. E olhe lá, você vai inventar outra forma de dizer isso. Então, o que eu sugiro, por exemplo, desse exercício é que você faça os 3 e compare a diferença entre os 3. Como ele muda, inclusive, a natureza. E você pode ir incluindo, nesse exercício, várias formas de dificuldades ou de brincadeira. Tipo, hoje eu só vou escrever todas as frases, tem que começar com a primeira letra do meu nome. Então, eu só posso escrever, por exemplo, a Juliana só escrever com J. Ia se dar mal, hein, Ju? Não tem tantas palavras assim. Ou, sei lá, quem ia se dar mal aí é o Wesley, o William, né? Mas, assim, só posso escrever com a primeira letra do meu nome. Vou escrever 3 minutos só com a primeira letra do meu nome. Ou só posso escrever com um verbo. Um texto. As provocações, ela ajuda a você dar uma cara. Isso é um exercício. Por exemplo, um dia você pode botar e tentar ritmo da
som aqui. Alô? Oi, pode falar. Alô? Pode falar. Ah, tá. Um dia você bota e ouve ao som do atabaque. Outro dia você vai escrever só com ditados populares. E aí, com essas pequenas provocações, você vai criando uma rotina de escrever. Com o tempo, você vai tendo vários repertórios, porque escrever é isso também, é repertório. Então, eu acho que esse tipo de exercício, embora pareça simples, ele é bom de se passar na sala de aula, que é meio que quase sem perceber, a pessoa já escreveu. Você fala, você vai escrever 3 minutos sem pensar. Aí, quando terminou, a pessoa olha e fala, até que eu sei escrever. Às vezes, as pessoas sabem escrever, escrevem bem, mas não tem preguiça de botar no papel. Então, é meio que esse exercício é para enganar a pessoa mesmo. É falar assim, eu vou te enganar e depois, no fim, você vai ver que você sabe escrever. E aí, começar a mostrar também, criar a coragem de mostrar, né? Então, esse é um. Eu, nas minhas oficinas, geralmente dou outras provocações. Uma provocação que eu sempre faço, porque ela tem a ver com a vida das pessoas e ela ajuda muito a você fazer com que as pessoas tenham interesse em fazer, é de pedir para a pessoa lembrar de alguma brincadeira da infância que ela fazia e aí transformar essa brincadeira em poesia. Mas não só descrever a poesia, né, ou descrever a brincadeira, tentar com que o poema seja parte dessa brincadeira. Por quê? Porque quando a gente é criança, as nossas brincadeiras são super poéticas. Mesmo que a gente não saiba por quê, tem sempre uma poesia, uma riminha. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Tem uma riminha ou tem uma musicalidade, pomponeta, peta, 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 perruge, pomponeta, peta, 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 pim-pom. E por aí vai. Então, essa provocação que eu sempre dou, também acho que ela estimula muito, que é fazer com que a pessoa pense, busque alguma coisa que ela era muito eficiente, assim. Porque na brincadeira é maravilhoso, né? Assim, então, eu, por exemplo, tinha uma coisa que eu fazia, que eu queria falar alguns poemas, mas não tinha como resolver isso. Então, eu comecei a recorrer a coisas de infância. Tipo, tinha um poema que era estava tão pouco que destampou e saiu oco. Aí eu comecei a fazer ele brincando. Estava tão pouco que destampou e saiu oco. Estava tão tampaca que destampar e sai aca. Esteve tempec que destempei e sai eque. Estive timpique que destimpi e se ique. Ostovotom, pouco que destompou saiu oco. Ostovotum, pouco que destompou e saiu oco. Então, ele vira um poema engraçado, né?